Excelente notícia! Vasco vai acelerar nova contratação. Dinheiro forte pingando nos cofres da colina histórica. Fernando Diniz com mudanças para a partida de hoje contra o Santos no Morumbi e muitas outras informações. Nesse domingo, amigo vascaíno, que é marcado por Vasco da Gama e Santos. Hoje é dia de Vasco em campo. Hoje é dia, a gente espera, de alegria com a vitória do nosso Vascão. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de trazer a você todas as últimas informações do nosso Vascão, nesta manhã de domingo, amigo torcedor, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você aí que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá? Com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Esse vídeo, inclusive, que você está assistindo é o Acorda Vascão. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, vamos embora juntos, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Então, amigo vascaíno, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo, e compartilhe esse canal para aquele teu amigo vascaíno. Vamos embora juntos, chegar na marca dos 163, 64, 65 mil inscritos, e a sua ajuda é fundamental. Hoje é dia de Vasco. Deixa aí nos comentários a sua expectativa para esse jogo importante do nosso Vascão. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo vascaíno, fala logo de Vasco da Gama. E bom, como hoje o Vasco entra em campo pela 20ª rodada do nosso Brasileirão, eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu até aqui nesta rodada. Por quê? Dos 10 confrontos que acontecerão, 5 já aconteceram. 5 equipes, né, ou melhor, 10 equipes já entraram em campo nesta rodada. E esses resultados foram importantes para o Vasco da Gama na tabela de classificação. Ontem tivemos Fluminense e Fortaleza se enfrentando no Maracanã, Ceará e Red Bull Bragantino se enfrentando no Castelão, Sport e São Paulo se enfrentando na Ilha do Retiro, Corinthians e Bahia se enfrentando na Neoquímica Arena. E Vitória e Juventude. E eu deixei esse jogo por último porque eu faço questão aqui neste Acorda Vascão de falar sobre a loucura que aconteceu na partida de ontem do Juventude, porque simplesmente esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês, vovô garoto, o Nenê, que tem simplesmente, amigo vascaíno, 44 anos de idade, decidiu mais um jogo. O homem é uma máquina. É completamente louco saber que o Nenê, com 44 anos de idade, segue decidindo jogos para o Juventude e segue ajudando o Vasco. Ontem o Juventude enfrentou o Vitória dentro do Barradão. Jogo duro, jogo difícil. O Vitória, ele abre o placar, ainda na primeira etapa, aos 32 minutos, fazendo 1-0, e aos 46 o Vitória ampliava o placar para 2-0. Olhando a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Vitória hoje é o 16º colocado, já já eu vou mostrar a tabela de classificação para vocês, e o Vasco é o 17º colocado. O Vitória vencendo, o Vitória ia a 21 e abriria 5 pontos de distância para o Vasco, ficando o Vasco numa situação insustentável. O Vasco, com a vitória do Vitória, não conseguiria sair, para você ter noção, da zona do rebaixamento nessa rodada. Só que, simplesmente, na segunda etapa da partida, o Nenê, ele entrou em campo. E o Nenê, ele resolveu o jogo. Porque o Nenê, no segundo tempo, ele marca, ele dá uma assistência, melhor dizendo, ele entrou em campo, ele deu uma assistência no primeiro gol e ele fez o segundo gol de pênalti. O Nenê empatou o jogo para o Juventude. O Nenê decidiu o jogo para o Juventude aos 48 anos de idade, dando uma assistência e marcando o segundo gol de pênalti aos 100 minutos de jogo. Aos 55 minutos do segundo tempo, o Nenê marcou o gol que decidiu o jogo e deu o empate ao Juventude. Nenê é o vovô garoto. Ontem estava com a camisa do Juventude e por baixo a camisa do Vascão. Para você ter noção do que eu estou falando, olha a tabela de classificação hoje do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o 17º colocado, Vitória é o 16º.
Vitória tem 19 pontos porque empatou ontem. Se não tivesse empatado, Vitória teria 21. E aí, amigo, a situação do Vasco ia ficar muito complicada até para entrar em campo hoje contra a equipe do Santos. Vasco, mesmo vencendo, não sairia da zona do rebaixamento. Então, resultado, esse empate entre Vitória e Juventude foi muito importante. A derrota do Corinthians foi muito importante porque o Corinthians fica ali com 22 pontos na 13ª colocação. A derrota do Fortaleza foi muito importante. Todos resultados importantes e bons. Agora o que falta é o Vasco fazer o dever de casa. O Vasco tem 16, 3 jogos a menos que Vitória. Vencendo, o Vasco vai a 19 e ultrapassa o Vitória na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco ele empataria com o número de vitórias do Vitória, mas ficaria com um saldo de gols maior. Então hoje é o jogo para o Vasco vencer, dar uma respirada, dar uma aliviada e sair dessa zona da degola. E vencendo hoje, saindo da zona do rebaixamento, é olhar e falar, Nenê, muito obrigado, porque ele sai do Vasco, mas o Vasco não sai dele. Entretanto, amigo, nada importa a gente ficar pensando se o Vasco dentro de campo não vencer. Mas antes de trazer as informações sobre como o Vasco vai enfrentar hoje a equipe do Santos no Morumbi, tem um recado rápido e breve para você nesse Acorda Vascão. Recado imperdível, que pode ajudar muito aí a sua vida. Se liga só. Seu celular pode ser a sua nova fonte de renda e você nem imagina como. Todo mundo diariamente, vive com o celular na mão, mas se ele pudesse ser a sua nova fonte de renda, colocando de 150 a 300 reais por dia no seu bolso, legalmente e começando hoje. Imagina abrir seu celular e ver mais um pagamento caindo na conta. Não é dinheiro fácil, amigo vascaíno. É um trabalho honesto, seguro e muito lucrativo que qualquer pessoa pode fazer. Sem muita enrolação, se liga só nesse resultado aqui de um inscrito do canal. Bom, pessoal, passando rapidão aqui apenas para agradecer, porque olha, foi difícil encontrar algo na internet que desse resultado de verdade, porque digo assim, tipo uma renda extra de verdade, sabe? Porque olha, procurei bastante, tem muita porcaria por aí, muita porcaria, mas esse método com esse novo app, fazendo o básico bem feito, dá uma ótima grana. Vou mostrar aqui para vocês, E isso daqui que eu tô mostrando não é para desvalorizar ninguém não, tá? É só para mostrar mesmo o poder disso, é quase 3 mil reais. E isso feito em 3 semanas, e não é difícil não, tá? Meu primo que começou antes de mim já tá fazendo mais que o dobro que esse aplicativo, então minha única intenção aqui é somente agradecer e digo mais, comecem. É isso aí, pessoal, tchau pra todos. E não é só ele, amigo vascaíno. Mais de 6 mil pessoas já estão faturando assim. Se quer sair do aperto e lucrar como eles, clica agora. No link tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Não perca tempo, porque esse link pode sair do ar a qualquer momento. Assista agora, enquanto ainda dá tempo. Não perca tempo, amigo vascaíno. Corre, Link aqui da descrição ou do comentário fixado. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, não perca tempo, né? Vá correndo e garanta essa vaguinha aí no link, porque já sai, tá, amigo? Rapaziada, vai com tudo aí, então garante a sua, porque uma oportunidade como essa não bate a porta todos os dias. Mas vamos embora falar um pouco sobre o nosso Vascão, com relação a como vai hoje enfrentar a equipe do Santos. Ontem tivemos já essa grande surpresa na lista de relacionados e foi uma surpresa mesmo. Grande maioria da torcida vascaína foi surpreendida com a lista que foi divulgada pelo técnico Fernando Diniz. 3 jogadores cortados. O Verratti era esperado, até por conta da suspensão. Não tinha como ele viajar para São Paulo. Só que além do Verratti, 2 jogadores também foram cortados da lista. 3 no caso, né? Que foi o Matheus Carvalho, por uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. O tratamento já foi iniciado, mas ele vai desfalcar o Vasco nesse jogo de hoje e também por algumas partidas daqui para frente. O Lloyd, que mais uma vez fica de fora. Mas talvez a grande, surpresa foi a ausência do Maurício Lemos. Porque o João Vitor não foi relacionado, será vendido para o CSKA. Informações eu vou trazer até já com relação à situação do zagueiro. E não tendo o João Vitor, que é um atleta que atua no sistema defensivo pelo lado direito, automaticamente o reserva imediato é o Maurício Lemos, cara. Após o João Vitor, o Maurício Lemos é o jogador para atuar ali. E mesmo sem o João Vitor, o Maurício Lemos não viajou com o grupo. Então, essa atitude do técnico Fernando Diniz de não levar o Maurício Lemos para a partida hoje em São Paulo
é mais do que nunca, amigo vascaíno, uma afirmação que o Maurício Lemos hoje não é um jogador utilizável pelo Fernando Diniz. Um atleta que teve poucas oportunidades, foram 8 meses de Vasco até aqui, o defensor ele soma apenas 9 partidas pelo clube, não foi relacionado para o jogo de hoje, mesmo com a ausência do João Vitor, então ficou completamente nítido que o Fernando Diniz não confia nele. 3 zagueiros de ofício apenas eles foram relacionados para o jogo, cara. Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Luiz Gustavo. E Hugo Moura, que deve ser improvisado na posição novamente, assim como foi contra o CSA. Havia muitas expectativas com a chegada de Maurício Lemos. No entanto, ficou nítido, mais uma contratação errada. Nunca se concretizaram essas expectativas. Um banho de água fria, logo inclusive na primeira semana que Maurício Lemos pisa em São Januário, com os problemas físicos, a demora para entrar num ritmo de jogo, perdeu toda a pré-temporada, fez uma estreia ruim no time titular do Vasco, no Campeonato Brasileiro, contra o Santos no dia 30 de março, venceu, mas jogando mal com o técnico Fábio Carille, voltou à lista de relacionados ao Vasco sob o comando técnico Fernando Diniz, fez uma primeira partida boa até contra o Fortaleza numa vitória por 3-0, mas depois dali, amigo, não emplacou. Mais lento que o João Vitor e o Lucas Freitas, teve dificuldades para jogar com o técnico Fernando Diniz, que é um profissional que gosta de ter os seus times trabalhando em linhas altas, ou seja, tem que ter jogadores rápidos, e hoje fica de fora novamente. Então assim, cara, a situação do Maurício Lemos está insustentável, amigo. A situação do Lloyd Augusto está insustentável. O Diniz está avisando, não tem como usar esses jogadores. E aí, se tem ausências, tem novidades. Temos a novidade, né, boa do GB, voltou à lista de relacionados após recuperar da lesão. Tem a novidade boa do Cauã Barros, muito empolgado com o Cauã Barros de volta à lista de relacionados. Fico feliz, cara. Feliz por ver o Cauã Barros de volta. Tem a grande novidade do Léo Jacó, que é o artilheiro do Sub-20 do Vasco nessa temporada de 2025. Um baita nome, um grande jogador, diferenciadíssimo é o Cauã Barros. 16 gols em 35 partidas. Então, assim, o Vasco hoje, ele já entra em campo contra a equipe do Santos, tendo o Fernando Diniz à disposição jogadores diferentes. Novas caras. Eu espero que esses nomes possam ser utilizados hoje pelo técnico Fernando Diniz. Ainda não há certeza como o Vasco vai a campo. Há muitas possibilidades. Com relação ao quarteto defensivo, eu acho que está bem nítido. Lucas Freitas na esquerda, Hugo Moura na direita, Paulo Henrique na direita na lateral e Piton na outra. Esse é o quarteto defensivo titular com Léo Jardim no gol. A grande dúvida para mim fica nessa dupla de volante. Uma vaga é do Tietê. A outra vaga é de quem? O Vasco, ele, quando enfrentou o CSA, o Jair foi o titular da posição. Mas o CSA era um jogo que o Vasco ia ter a bola, era mais controle, não era um jogo rápido. O time do Santos é um time rápido, um elenco rápido. Não sei se o Jair tem intensidade para aguentar a correria do Santos. Então pode ser que o Thiago Mendes ganhe uma vaga hoje, pela primeira vez como titular. Pode ser que o Cauã Barros, e eu não duvido, ganhe uma vaga hoje como titular. Possibilidade, cara. Ou que até o próprio Jair permaneça no time. Coutinho como 10 e no setor ofensivo mais dúvidas. Nuno Moreira vai ser o titular na direita? Na esquerda? Pode ser, creio que vá. Só que no lugar do Verratti, o que o Diniz vai fazer? GB vai ser o titular? Léo Jacó vai ser o titular? O David vai entrar na vaga do Verratti? Ou, como foi suposto nesses últimos dias, o Ryan faz o papel de falso 9 e o Garré entra na titularidade pelo lado direito? Cara, são muitas possibilidades para o técnico Fernando Diniz. O leque está completamente aberto na mesa e as interrogações na torcida. O certo é, hoje o vascaíno ele vai se surpreender com a forma com que o Vasco da Gama de fato entrará em campo. E acima de tudo, se hoje, e a expectativa é que isso aconteça, o Vasco entrar com Hugo Moura na zaga de novo, é um recado para a diretoria. Tem que contratar e é com urgência. E aí a gente já passa para o assunto Carlos Cuesta. O Vasco precisa o quanto antes contratar esse jogador. O Vasco precisa o quanto antes avançar por esse atleta. E a informação é, esses próximos 2 dias, eles serão essenciais. O João Vitor, ele chegou ontem em Moscou, na Rússia, já está em solo russo nesse momento, inicia os exames médicos, já iniciou. Caso passe nos testes e deve passar, estava em atividade aqui no Vasco, será vendido por 4,5 milhões de euros. Ele vai assinar um vínculo de 4 anos com o time russo. O clube russo ele vai pagar ao Vasco da Gama desses 4,5 milhões, 2 milhões de euros à vista, ou seja, algo em torno, amigo vascaíno, algo em torno, não vou dar o valor exato,
12 milhões e 600 mil reais à vista. No pau, o Vasco colocará na mesa. Um dinheiro importante para o Vasco ter bala na agulha para contratar nessa janela. E o foco hoje é o Carlos Cuesta. O diretor executivo Admar Lopes está na Turquia para fechar com o Carlos Cuesta. O objetivo é voltar ao Brasil com o Carlos Cuesta na bagagem. O jogador hoje está de fato meio indeciso sobre o seu futuro, porque o Vasco ofereceu um salário de 850 mil reais por mês, e aí veio o clube russo, que no caso é o Spartak Moscou, e ofereceu um salário altíssimo. O Spartak Moscou, se o Vasco ofereceu 850 mil dólares, oferece ao jogador 1 milhão e 850 mil dólares, ou seja, subiria o seu salário em mais de 1 milhão de reais. Isso balançou completamente o Carlos Cuesta, mas o Spartak Moscou não chegou a um acordo com o Galatasaray, que é quem detém os direitos econômicos do atleta, e o Vasco chegou a um acordo com o Galatasaray. Então tá uma confusão. O Vasco tem um acordo com o clube, mas não tem um acordo 100% com o jogador. Não balançou o jogador. O clube russo balançou o jogador, mas não tem um acordo com o clube turco. Então, assim, a situação está meio com muitas interrogações, mas precisa ser solucionada. Por isso que a Admar Lopes está lá. Porque hoje, diante da situação, não ter levado o Maurício Lemos, amigo, tá nítido. A comissão técnica não confia na zaga. Maurício Lemos não é um jogador confiável. O Vasco precisa ter urgência no mercado para contratar. O Vasco não tem um zagueiro que atue pelo lado direito de campo. Isso é um absurdo. Então o Admar Lopes, tá na Turquia para fechar essa negociação. O Vasco, além dessa grana, tende a receber dinheiro novo também nesse próximo mês, que vai ser importante para o Vasco contratar. O Vasco não tem apenas no objetivo da contratação para o sistema defensivo sobre Carlos Cuesta. O Vasco quer mais jogador. O Vasco, de acordo com informações, busca também um zagueiro que atue pelo lado esquerdo para fazer dupla de zaga com Carlos Cuesta. Então o Vasco está atrás de 2 zagueiros no mercado. Carlos Cuesta é o plano A, é a primeira opção, a prioridade. Mas o Vasco quer mais um jogador para chegar e ser titular para atuar ao lado do Carlos Cuesta. Então, diretoria representada por Admar Lopes está no mercado para varrer o mercado atrás desses zagueiros, atrás de atacantes, atrás de meias. O Vasco está no mercado. Para isso, precisa de dinheiro. Ontem, tivemos uma baita informação que influencia o Vasco. A informação é sobre uma proposta que o Chelsea recebeu do West Ham pelo Andrei, cara. Uma proposta no valor de 45 milhões de libras. Altíssimo esse valor. A informação é que o técnico do Blues, entretanto, entrou em contato com a diretoria do West Ham para avisar que o jogador não sairá da equipe. Para você ter noção, 45 milhões de libras é 329 milhões de reais. Por que eu estou falando isso? Porque o Vasco, por ter sido o clube formador, tem o direito ao mecanismo de solidariedade, que é 5% do valor das transferências. 5% de 329 milhões de reais é 16 milhões e meio de reais que o Vasco da Gama ganharia, sem ter nada a ver com a situação. Um dinheiro fortíssimo que entraria nos cofres do Vasco para ser utilizado nessa janela. Mas o Chelsea recusou. Entretanto, tem a possibilidade de um outro valor entrar, importante, relacionado ao Douglas Luiz. A Juventus está próxima de anunciar a venda do Douglas Luiz para o Nottingham Forest, clube do futebol inglês. O Vasco, por ser o clube formador, tem direito a 5%. A informação é que hoje a Juventus pode vender o Douglas por 25 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda algo em torno de 158 milhões de reais. O Vasco tem direito a 5%, ou seja, o Vasco pode colocar no bolso algo em torno de 8 milhões de reais com a venda do Douglas Luiz. Um dinheiro importante. 12 milhões que entra à vista da venda do João Vitor, mais 8 milhões que entra ali da venda do Douglas Luiz. Meu amigo, é grana que o Vasco vai colocando no bolso, vai tendo fluxo de caixa, vai conseguindo operar e vai conseguindo contratar. Então, assim, o Vasco tá apertado, tá sem dinheiro, mas tá entrando dinheiro das formas que tá aparecendo aí para entrar. E é com essa grana que o Vasco vai tentar contratar. Então, amigo, certo movimentações. Hoje é dia de Vasco, mas diante de toda essa situação envolvendo a ausência de um jogador por ali, ficamos preocupados. O Vasco precisa de um zagueiro e vai enfrentar o Santos hoje com o Hugo Moura, muito provavelmente novamente no sistema defensivo. Vai dar certo? Deixe sua opinião nos comentários. Então, alô, Carlos Cuesta, aceita logo, cara. Aceita logo essa proposta do nosso Vascão. Eu, Lucas, amigo, vou ficando por aqui, cara. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo apenas desse domingão. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso
Fala Gigante. Vamos que vamos, cara. Curta, compartilhe, se inscreva. Obrigado por ter ficado aqui até o final. Se inscrevam no nosso canal se você curtiu o nosso conteúdo. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.